causuística, mas o que está por trás, porque a gente sabe que a espiritualidade está numa outra dimensão, né? E nessa outra dimensão estão os nossos irmãos também estelares, que trabalham muito hoje com todo mundo que está trabalhando com cura. Eles estão muito presentes já nos nossos momentos, e eu conheço muitas pessoas que estão trabalhando com pleiadianos, com arcturianos. Então, hoje em dia, já não é uma coisa anômala, né? E extraordinária, como é uma especialização minha. Casos anômalos e extraordinários, que são essas pessoas que chegam no meu consultório, que estão tendo contatos, que estão vendo coisas, estão ouvindo coisas, aprendendo, recebendo conhecimento, desenvolvendo, escrevendo livros. E assim eu já trouxe outras pessoas aqui que também receberam informações e trouxeram para a gente. Informações preciosas que a gente não encontra ainda nos livros, né? Então, eu estou bastante feliz de ver todos vocês aqui e que cada presença aqui, ter presença, me incentiva a continuar. Porque sem vocês não tem muito porquê, né? E a gente faz presencial porque o presencial ainda tem uma diferença. Todos que estão aqui vão recebendo também ajuda, cura, tudo que vai acontecendo que as pessoas vêm e trazem, também então vem no presencial. Por quê? Porque online não é que isso não aconteça, mas já tem interferências, né? As frequências que são diretas, elas são umas. As que vêm através de aparelhos, né? Então, elas passam muitas vezes por algumas outras interferências mesmo, né? Então, hoje é primeira segunda-feira do ano, né? Para nós, a última do mês, mas aqui no nosso trabalho é a primeira do ano. E o Mário se incumbiu desde o ano passado. Falei, Mário, eu não quero ter trabalho nesse período de janeiro. Você se vira com o assunto, porque ele já tinha trazido esse tema, e eu achei que é um tema muito atual. Porque hoje em dia todo mundo sabe que nós somos energias condensadas, né? E a energia, ela está em todos os lugares, tudo é energia. Não tem nada que seja matéria. Matéria é a forma, bem-vindo todos que estão chegando, é a forma como a gente percebe o mundo. Mas as energias, elas são trocadas, e muitas energias que nós vivenciamos estão cristalizadas em nós. As energias que estão cristalizadas em nós e que a gente não deixa fluir, ou não permite, ou até nem sabe, é que se materializam em doenças, né? Que vão, porque são como pedrinhas que vão ficando e se acumulando. Então, toda energia tem uma frequência, tem uma vibração. E é isso que o Mário vai falar. Toda energia tem frequência e vibração. A vibração alcança uma frequência. E essas vibrações e frequências é que existem, né? Desde as mais altas até as mais baixas. E agora, então, o assunto é com o Mário, senão eu não paro de falar, né, Mário? Então, passo a bola para você. Boa aula. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E eu quero dar parabéns às mulheres, porque olha o número de mulheres e olha o número de nós, homens. É até vergonhoso. Eu acho que nós temos que nos dedicarmos um pouquinho mais à questão da espiritualidade para que nós também possamos crescer, né? Não somente as mulheres, senão elas vão embora e a gente fica para trás. E isso não vai ser bacana para todos nós. Como a Regina disse, está muito alto. Tá bom?
Como a Regina disse, hoje nós vamos falar sobre as nossas frequências. Nós já sabemos que somos energia. E cada energia, no nosso caso, vibra em uma frequência, e esta vibração frequencial, ela determina o nosso estado de comportamento, de sentimento, aquilo que a gente está vivendo. Naquele momento, momentos depois, momentos antes. Então, quando a gente tem noção de que entendamos esse estado, esse nível que a gente está vivendo, nós podemos, a partir de então, começarmos a trabalhar o nosso eu para que a gente, naquele momento que nós estamos naquela coisa depressiva, para baixo, nós estamos legais, alguma coisa aconteceu, que mudou a nossa vibração, porque nós vibramos o tempo todo, tudo vibra no universo, tudo é energia. Quando a gente tem noção, dentro dessa escala Hawkins que nós vamos falar hoje, que é isso daqui, ó. Isso aqui ela está montada de uma forma diferente, até eu trabalhei um pouco para montar toda ela, para deixar de uma forma aqui só como uma ilustração, porque aqui nós não vamos ter como identificarmos como que funciona todo o processo da escala Hawkins, que são as frequências, né? As vibrações. Opa, melhorou. Que são as vibrações. Então nós vamos hoje mostrar para vocês em 1h15 mais ou menos, é isso, Regina? Exatamente, elas perguntam para mim e você responde, é uma beleza, né? Fica mais fácil. Então tá, pessoal, vamos lá. Isso aqui então, ó, é a escala Hawkins desde o zero aqui, lembrando que esse zero, ele não faz parte daquilo que é o original montado por David Hawkins. David Hawkins é um psiquiatra norte-americano, bastante conceituado, e ele sempre trabalhou muito nessa questão voltada à espiritualidade. E é por isso que a gente traz aqui para nós. Para que nós, dentro desse trabalho que ele fez, no final eu deixo um dos livros dele, nós possamos entender isso que nós estamos em busca, que é o nosso melhoramento. A nossa energia está cada vez numa vibração mais elevada. Então vamos lá. Lembrando para vocês que esse nível aqui, o nível 0, ele foi colocado por uma trabalhadora também, mas ela acrescentou isso aqui e eu trouxe para vocês, embora não esteja na escala original, por conta de uma situação que eu vivi há uns 2, 3 anos atrás com uma pessoa. Então, eu resolvi trazer para vocês que é o nível 0, né, em hertz. Isso aqui, na verdade, hertz não é uma coisa também que Hawkins tenha colocado. É bom que a gente entenda isso de uma vez por todas. Na verdade, ele fala de calibragem. A calibração da nossa ou das nossas frequências. Porque isso aqui é uma coisa mais voltada à física, né? Frequências de rádios, né? Hertz, megahertz. Quem ouve rádio sabe que é 95 MHz, a coisa toda. Então é uma coisa mais voltada à física. Mas alguém colocou aqui para que nós tivéssemos um entendimento melhor de como funcionam os níveis frequenciais de todos nós. Essa aqui é uma imagem de David Hawkins, uma pessoa bastante simples. E aqui dentro disso tudo, desse processo, nós temos a questão do processo no nível 0, o autodestrutivo. O que quer dizer isso? A pessoa, quando ela não tem estímulo nenhum mais, ela está realmente num processo de afundamento, de fugir da vida física. Então, é o chamado conflito existencial. A emoção dessa pessoa, ela é de sofrimento. A visão da vida é sem sentido. E a visão deísta está no meio paralelo aqui para mim, inexistente. É o chamado conflito existencial, resultante de momentos complicados da vida, abuso físico, emocional ou sexual, principalmente na infância, negligência, perda precoce de pai e mãe. Isso muitas vezes deixa marcas profundas no inconsciente e afeta a autoestima, a confiança, sensação de segurança. Eu trouxe isso daqui porque um dia eu estava na casa que eu trabalho, eu recebi um senhor de 54 anos, não lembro se eu já contei isso aqui, mas tem rostinhos diferentes, então posso contar novamente, ninguém vai me crucificar. Então eu recebi um senhor de 54 anos na entrevista fraterna, e ele chorava copiosamente.
E quando eu olhei para ele, vendo aquela pessoa naquele estado, em uma frequência muito baixa, eu pensei, eu vou ter que fazer alguma coisa para ajudar esta pessoa. E ele sentou, chorou um pouco, fez a catarse dele, e eu perguntei a ele, o que se passa? E ele contou uma história triste. Mas eu percebi, alguém me disse, eu senti, que aquela não era a verdadeira história que fazia com que ele chorasse tanto. E ele terminou a história, e eu falei para ele, mas o principal o senhor não me contou. Ele teve um susto. Ele abriu o olho, não, o senhor pode me contar. Eu já sabia o que era. Aí ele contou que dos 9 aos 10 anos, ele havia sofrido estupro de um tio por quase um ano. E ele carregava essas marcas profundas no seu eu até agora, aos 54 anos. Isso faz uns 2 anos e meio, mais ou menos 3 anos. Ele carregava isso nele. E ele sofria porque ele fugiu de casa, porque não podia contar para o pai, era ameaçado, enfim, essa coisa que a grande maioria de nós sabe. Então ele fugiu de casa com 10 para 11 anos e sumiu no mundo. E aí ele foi conquistar a vida dele. Mas isso nunca saiu da cabeça dele, do eu dele. E ele já estava nesta idade, sendo gerenciado por uma coisa que aconteceu no passado. Ele estava vibrando nesta frequência de 0 Hz, né, dentro dessa calibragem das nossas energias, pronto para um suicídio. E aí a gente começou a trabalhar essa pessoa para ela se recompor, fazer com que ela divorciasse do seu passado já longínquo, para que ela recomeçasse a vida dela, sem dar a condição de que o passado distante pudesse estar determinando como seria a vida dela nesta existência. E nós fizemos um trabalho, ele se recuperou, depois ele foi embora, eu acredito que ele está bem. Mas então isso, quando nós estamos vibrando numa frequência 0, a nossa tendência, a tendência de todas as pessoas que cometem um ato desse contra si mesma, é porque ela está vibrando numa frequência muito baixa. E aí nós vamos em frente. A partir daqui, de 20 Hz, é onde nós encontramos em qualquer lugar a escala Hawkins, onde a sequência aqui é a mesma, processo, né, escala vergonha, 20 Hz, processo de eliminação. A pessoa que tem muita vergonha, o que ela quer? Ela quer se esconder. Ela quer entrar embaixo do sofá, embaixo da mesa, em qualquer lugar. Ela não tem vida, porque ela se sente um intruso em algum lugar que ela esteja. Se alguém olha para ela, não consegue olhar para a pessoa. Ela não consegue olhar nem para ela mesma. A visão, a emoção é humilhação, está sempre se humilhando. A visão da vida é miserável e a visão de Deus é travesso. Eu quero lembrar para vocês que essa visão, quando nós falamos aqui visão de Deus, vamos prestar atenção, que nós estamos falando de um Deus que realmente não é aquilo que a gente vai chegar lá na frente quando nós estivermos no estudo das frequências mais elevadas. Esse aqui é o Deus das religiões. Prosseguindo, dentro desta frequência de 20 Hz, é uma das vibrações mais baixas que um ser humano emite. A vergonha impede tomada de decisões, convivência social, não tendo experiências na vida, o que dificulta o aprendizado, a evolução e a tomada de ação, porque não se sabe o que dá certo e o que não dá. De forma mais amena, manifesta-se como timidez. É um nível extremamente baixo da vergonha. A pessoa que quer desaparecer, sentindo-se ódio de si mesma, é uma autossabotagem. A pessoa que vive nesse estado, ela não vê nela condições de prosperar em nada. Ela é uma pessoa que está desse jeito, porque existe ali um Deus travesso que brinca com ela, porque com as outras pessoas não é assim que acontece, mas comigo é assim. Então é a pessoa que não tem condições, no pensamento dela, no entendimento dela, de conquistar alguma coisa. Ela está sempre na
retaguarda, está sempre escondida. Ela não quer aparecer, ela não quer ser vista. É a pessoa que vibra nesta frequência da vergonha. Prosseguindo, aqui nós temos o nível 30, que é a culpa, onde o processo é de destruição, a emoção é de remorso. A visão da vida, maligna, e a visão deísta, vingativo. A culpa é uma coisa terrível, e principalmente nós religiosos. Porque nós religiosos, e principalmente os que vão nas igrejas mais ortodoxas, evangélico, católico, ali já eles recebem informações de que pecou. Você é culpado por isso. Quando a gente recebe essa informação de que nós erramos, que nós somos culpados, nós entramos num processo de retraimento e nós começamos a entender que nós estamos sofrendo por culpa, por responsabilidade, porque na verdade não existe culpa. A psicologia transpessoal eliminou a palavra culpa, é responsabilidade. Então nós nos sentimos dentro dessa coisa chamada culpa, que nós não somos nada. Tudo o que acontece no nosso entorno é culpa nossa. E é por isso que a gente não cresce. Porque nós estamos presos dentro dessa frequência baixa, que é um pouquinho acima da vergonha, mas nós também estamos aqui vibrando em uma frequência que nos prejudica o andar, o progresso, a evolução de todos aqueles que vibram nestas frequências tão baixas assim. Vibração um pouco mais alta que a vergonha, pois para sentir culpa, a pessoa precisa agir. Pessoas assim criam muito pouco, fazem papel de vítima, culpando tudo e a todos por não conseguir ter sucesso em suas pretensões. Nunca inova, vive do passado. Aí eu coloco aqui, isso é por minha conta, a religião para esse tipo de pessoa alimenta nela o sentimento de que ela é pecadora, que vai ser punida um dia. O que nós aprendemos? Desde os nossos ancestrais, do nosso passado, que nós, se pecarmos, nós vamos ser punidos. Isso não é verdade. Não existe esse castigo, essa punição divina para aquilo que chamam de pecado, que eu entendo como sinônimo de erro, porque todos nós erramos. E o errar é uma técnica de aprendizagem. Nós tentamos uma coisa hoje, erramos, tentamos amanhã, erramos, tentamos depois, acertamos. Isso é muito amplo. Então, não existe essa coisa de pecado, de que você errou, você está condenado, você vai ser punido. Porque quando a gente recebe essa informação, é um bloqueio que a gente recebe e que isso vai caminhar conosco por toda a nossa existência aqui. Então, isso é algo que nos faz muito mal e nos faz ter essa vibração de culpa aqui. Não estou criticando religião alguma, mas é algo que acontece e que nós deveremos prestar atenção nisso. Por quê? Nós temos os nossos filhos. Quando os nossos filhos cometem os seus errinhos, nós os punimos ao ponto de condená-los a alguma coisa? Não. Eles erram e eles aprendem. E nós não somos tão perfeitos quanto a fonte criadora, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui e em todos os lugares onde nós pudermos estar. Se nós não fazemos isso, por que a fonte criadora, que na visão de muitos é Deus, mas eu chamo de fonte criadora, ela vai fazer isso conosco. Então isso mantém cada um de nós em frequência de nível baixo. Culpa por qualquer coisa, autoculpa, consciência de culpa. E a gente às vezes comenta, eu ouço e fico quieto, vejo e fico quieto. Fulano está assim, ciclano está assim, por sentimento de culpa, porque fez tal coisa para alguém e agora está aí. Nós não temos nada a ver com isso. É de cada um. Então cada um que responde pelos seus atos. Mas ninguém está condenado ao ponto de ser exterminado em algum lugar, conforme algumas doutrinas religiosas prometem. A partir do momento que a gente tem esse entendimento, nós mudamos a nossa forma de viver
de ver as coisas, de experienciar. Quando a gente muda, essa frequência também muda. E quando a gente muda, nós vamos ver mais adiante, uma série de problemas, principalmente doenças, nós podemos evitar com a nossa vibração mais elevada. 50 Hz. Processo de renúncia. A emoção é desesperação. Por quê? É apatia extrema. Visão da vida angustiante. Visão divina de Deus, né? Censurador. Vamos ver o que é o texto disso daqui. Apatia é uma espécie de entorpecimento emocional, falta de motivação, perda de interesse e de sentido nas coisas. Uma indiferença profunda. É a pessoa apática. Não é simplesmente estar sem vontade, mas uma sensação de que nada move, nada importa. Perda de esperança e vitimização extrema também. Uma das piores coisas que nós temos e que nós enfrentamos, que nós percebemos e convivemos todos nós, é a vitimização. A pessoa vítima. A pessoa vítima, ela está sempre doente, ela está sempre precisando porque ela é coitadinha, ela precisa que os outros ajudem porque tudo para ela deu errado. Para os outros dá certo, mas para ela tudo dá errado. Então ela é vítima. E ela vai internada, fica no hospital, oh, coitada. E ela fica feliz quando a gente chama ela de coitada. Ela fica feliz da vida, oh, coitadinha. Mas ela não percebe que num calor desse a gente vai no hospital, visita, sai dali, vai tomar um sorvete e ela fica lá, na condição de coitada. E nós estamos tomando o nosso sorvete. Então a vítima, o vitimizar, é algo terrível. Por mais que seja alguma coisa que tenha acontecido conosco, que nos tenha trazido uma dificuldade muito grande, aconteceu. Vamos ver o que isso lá na frente vai proporcionar para nós, fazendo com que nós possamos crescer um pouco mais em detrimento daquele acontecido conosco. Característica dos sem-teto, daqueles que se auto-excluem. As pessoas nesse estado não conseguem agir perante o que a vida apresenta. É aquilo que a gente diz. Nada para essas pessoas está bom. Elas são as vítimas do mundo, do universo, do Criador. Eu não sei por que Deus criou para mim viver desse jeito. São pessoas que não têm iniciativa na vida. Elas querem viver naquela condição, sempre vibrando em uma frequência muito baixa, o que traz para ela e outras também consequências muito sérias. 75 Hz, tristeza e aflição. Vejam vocês que são números baixos. Para quem nunca viu essa escala, são números onde as nossas vibrações estão usando como parâmetro o solo, colados no solo praticamente. Então nós estamos pregados aqui. Nós estamos fixos nesse solo. Deixa eu tomar uma água. Então, pessoal, vamos lá. Tristeza extrema, né? 75 Hz, tristeza, aflição. Principalmente diante de perdas. Vibra mais que a apatia, pois o sofrimento transforma as pessoas e lhes tira do estado apático, da chamada zona de conforto. Todo mundo gosta de uma zona de conforto. Como é bom a gente estar numa zona de conforto. Nada acontece, nada nos incomoda, as coisas estão rodando tudo certinho. Nós estamos aqui nessa zona de conforto, de tranquilidade. Toda tarde um tereré aqui no Mato Grosso do Sul, porque é muito quente. É aquela coisa toda, muito bom. Então, isso é ótimo. Só que chega um momento que nós temos que mudar essa realidade nossa. E quando esse momento chega, nós alteramos. Nós não queremos que isso aconteça. Tristeza é um estado emocional negativo mais definido, com dor emocional, saudade, pesar, arrependimentos, consciência de perdas e etc. Costuma vir com mais clareza de que algo que está errado.
A aflição traz um caráter mais urgente e ansioso de angústia, algo que aperta, causa sofrimento pela incerteza, medo, sensação de desamparo. Vocês já ouviram falar no Joe, como é que é o nome dele? Joe Spencer, que é um médico espanhol. Ele recebeu uma vez uma paciente com um problema muito sério. Ela havia perdido o marido. Chamava Anok. E esse perder o marido, porque é um desencarne, é deixar o mundo físico, isso levou ela a um estado depressivo de tristeza terrível, segundo Joy. E esse estado de tristeza fez com que ela somatizasse doenças. Ela já havia somatizado um câncer no esôfago e outras problemáticas mais, a partir do momento que o marido dela foi embora. A vida para ela perdeu o sentido. E ela passou a vibrar em uma tristeza profunda. Isso acontece com milhões de pessoas no mundo inteiro. Não foi só com ela, mas com milhões de pessoas. E nós todos temos que ter esse cuidado para que nós não entremos em frequências tão baixas quanto estas que nós estamos apresentando aqui. E essa mulher fez um tratamento com Joe, e ela só melhorou a partir do momento que ela fez uma viagem para dentro dela, através das orientações dele, e encontrasse ali motivos que estão dentro de cada um de nós, para que ela se reabilitasse, para que ela se desvinculasse do marido que já havia ido embora, já havia desencarnado, daquilo que ela havia vivido com ele, porque aquilo estava prendendo ela naquela realidade de sofrimento, de dor, fazendo com que ela somatizasse doenças. Ou seja, ela, que tinha uma vida tranquila, passou a vibrar em frequências muito baixas. E aí, ela somatizou doenças. O que ocorre com muita gente. Porque cada um de nós que somatiza uma doença, na grande maioria, nós temos também a condição de curarmos-nos dessas doenças. O remédio está em nós. Um dia um arquituriano me disse que tudo aquilo que nós precisamos, não vamos buscar lá fora porque nós não vamos encontrar. Porque está dentro de nós. Tudo aquilo que precisamos, tudo. Ele disse tudo, está dentro de nós. Nós só precisamos encontrar o que nós estamos em busca e a partir de então utilizarmos isso em nosso favor. As coisas negativas que nos causam dores, sofrimentos, estão dentro de nós. As coisas positivas, boas que nos curam, que nos elevam, também estão dentro de nós. Só depende de nós. Porque nós estamos muito mais voltados a nos mantermos nestas frequências baixas do que buscarmos condições mínimas necessárias e que precisamos para nós passarmos a vibrarmos em frequências mais elevadas. Só depende de nós. Os outros chegam, falam alguma coisa, outro fala outra. Mas nós estamos focados naquilo que a gente está vivendo, porque eu vivo a minha realidade. Somente eu sei o que eu passo. Ninguém mais sabe. As pessoas dão até uns pitacos, mas não sabem o que eu estou passando. Porque a pessoa se condiciona a viver naquela vibração. E ela fica feliz por isso. E ela não percebe que existem outras oportunidades que nós podemos utilizar para que nós tenhamos alegria, paz, harmonia em nossas vidas. Estão entendendo? Olha, eu quero que todo mundo saia daqui com a frequência no mínimo 200. Quem sair abaixo, nós vamos voltar aqui e dar um banho de água fria, viu, Regina? Vê se melhora. Vamos lá. Nível 100, medo. Alguém aqui tem medo de alguma coisa? Sério? Você tem medo? Ainda bem que são só vocês dois, o resto ninguém tem medo. Tá todo mundo muito bem, deixa as coisas acontecerem. Sim, é um instinto ainda, né? Da nossa condição. Então, 100.
Medo, insegurança. O processo é de retraimento. Quando a gente vai atravessar uma rua e a gente tem medo, a gente volta, a gente se retrai. É o medo. Emoção, ansiedade. A pessoa com medo, ela tem ansiedade. E ela vive isso dioturnamente e na maioria das vezes não percebe a causa, o que está levando ela a isso. A visão da vida, aterrorizante. E a visão de Deus, punitivo. As pessoas com medo se sentem inseguras diante das questões da vida. Tudo se torna perigoso. Podem ter paranoias, ficam preocupadas e estressadas. Muitas vezes necessitam de ajuda para superar e lidar com esses medos e sair dessa situação. Medos são crenças limitantes que geram falta de qualidade de vida, sofrimentos e desespero. Quando nós temos medo, e medo de tudo, e a maioria das pessoas tem medo de tudo, se alguém fala hoje, o mundo vai acabar em 2100, já começa a sofrer hoje. É algo, um ato masoquista. Sofrer. Por que sofrer? Se o mundo vai acabar, o que é que nós vamos fazer? Ele não vai acabar nunca, porque nós somos imortais. Nós temos que ter esse sentimento, essa certeza conosco, de que nós todos somos seres imortais. Aconteça o que acontecer, nós podemos deixar o corpo biológico, porque ele é transitório, mas nós permanecemos na vida além da vida física. Não há o que temer. Quando nós temos a vibração nessa faixa do medo, nós ficamos presos em nós mesmos. Porque qualquer coisa que acontece, nós temos esse start do medo e nós acionamos isso. E vivemos ali. Ah, meu filho vai para a escola, eu tenho medo. Ah, eu tenho medo da prova. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo daquilo. Boa parte das pessoas, ainda bem que aqui só tem duas, a Fátima e a outra. Boa parte das pessoas vive mergulhadas no medo. Não é necessário ter medo. Não tenhamos medo de nada. Quantas vezes nós tivemos medo de alguma coisa e essa coisa não aconteceu e nós sofremos? Desnecessariamente. Não precisa. Se alguém chega e fala, vou usar o mundo novamente, o mundo vai acabar no fim do ano de 2026. As pessoas começam a sofrer hoje. Chega no final do ano de 2026, o mundo não acaba e todo mundo sofreu até o final do ano à toa. Não valeu a pena sofrer, porque o mundo não acabou. Mas as pessoas sofreram. Então deixa para ter esse medo, para sofrer depois que o mundo acabar. Aí sofre um pouquinho, não precisa sofrer muito também não. Não precisa exagerar, não precisa virar vítima, mas sofre só um pouquinho. E se ele não acabar, não precisa sofrer. E nós ficamos bem. Porque o sofrimento faz com que nós vibremos em frequências baixas, como nós estamos vendo todas essas daqui. E quando nós vibramos nessas frequências baixas, nós ficamos num estado de vulnerabilidade muito grande contra uma série de investidas, principalmente de doenças, boa parte somatizada por nós. E que a gente não se dá conta. E quando a gente descobre que essas doenças que são somatizadas por nós, em nós também descobrimos que nós temos a cura para essas doenças. Vocês já ouviram falar em Louise Hay? Já. Louise Hay, para quem leu a biografia dela, sabe que ela teve um câncer. E daqueles mais terríveis, daqueles mais agressivos. E ela morava em Boston, nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. E por incrível que pareça, naquela época também, morava em Boston o maior oncologista do mundo, chamado Dr. Boris Siegel. E ela foi buscar ajuda desse médico. Porque ele era o mais conhecido e mais eficiente e competente médico nesta área.
E chegando lá, ele fez os exames, ele tinha algumas técnicas de tratamento, alguns tipos de terapias diferentes que ele usava. Em cada paciente que eu buscava, ele olhava, fazia o diagnóstico e utilizava de terapias diferentes para as pessoas. E no caso de Luiz Rei, não. Quando ele olhou os exames, ele foi taxativo. Você não tem cura. Este é um dos mais violentos que existem. E eu estou acostumado a lidar com eles. Doutor, mas não tem cura? Eu tenho todo o dinheiro do mundo, doutor. Não, não é o dinheiro. Luiz Henrique era muito rica. E nos Estados Unidos, quando fala que uma pessoa é rica, ela é rica. Diferente do Brasil. Mas ela é muito rica. E ela buscou fazer alguns tratamentos para amenizar as dores e tudo mais, quando ela descobriu em Londres um outro oncologista muito famoso. E ela voou para Londres. Chegando lá, levou todos os exames, disse que ela tinha tratado com o Dr. Barney Siegel. E o médico olhou e falou, realmente, você não tem cura. Eu queria um copinho d'água. Você não tem cura. E ela entrou numa certa depressão, o que é natural. Como podia não ter cura? Ela tinha 62 anos, se não me engano. Um pouco mais de 60. E ela descobriu então que em Milão, na Itália, tinha um outro médico tão competente quanto os outros, mas quem sabe poderia reverter o quadro dela. Voou para Milão, na Itália. Chegando lá, a mesma coisa. Então ela voltou para casa em Boston para morrer. Porque não tinha mais esperança alguma que ela sobrevivesse diante do tamanho problema que ela enfrentava. Eu estou contando com as minhas palavras. Quando ela chegou em casa, que ela foi descansar um pouco, ela chegou na frente do espelho e falou para ela mesma, então, Luiz, o teu fim chegou. Quem diria... Fala demais da sede. Quem diria, o teu fim chegou. Mas eu pergunto para você, o que você, Luiz, fez por você? Você buscou pessoas que pudessem tratar a sua doença, curar-te, aliviar esta dor, esse sofrimento? Mas eu pergunto para você, o que você, Luiz, fez por você? Nada. Você não fez nada por você. Você pagou para que os outros fizessem por você aquilo que você poderia ter feito. Então, Louise Hay, ela iniciou um processo de autoterapia. E ela se curou do câncer. E viveu mais 20 e poucos anos. Ela que estava em estado terminal, segundo os principais médicos oncologistas do mundo. E ela se curou. E viveu vários anos mais. A partir do momento que ela descobriu que tudo o que ela precisava estava dentro dela. Eu tenho um amigo aqui em Campo Grande que também se curou. Tudo o que ela precisava estava nela. Tudo que cada um de nós precisa está em nós. A partir do momento que nós começarmos a vibrarmos em frequências mais elevadas, nós vamos ganhar um potencial imenso para superar qualquer problemática que nós estejamos enfrentando. Mas enquanto nós estivermos aprisionados nestas frequências baixas, nós não vamos resolver as nossas situações. Mudando. 125 Hz, desejo, cobiça. O processo é de escravidão. A emoção e inquietação, a visão da vida é decepcionante e a visão de Deus é negativa. Escravidão. Quando nós temos muito desejo, muita vontade, nós nos tornamos escravos de nós mesmos. Muitas vezes nós somos escravos de nós mesmos. Nós não somos escravos apenas de um sistema,
que faz com que nós nos desdobremos para fazermos tarefas e tarefas que não acabam nunca, mas nós nos tornamos escravos de nós mesmos. Neste nível, a pessoa é materialista ao ponto de nunca estar feliz com o que tem. Aqui não tem ninguém assim, né? Não, beleza, isso fico feliz. Alimenta vícios e luxúria. Se ela tem um carro, ela quer ter 2. Se ela tem uma casa, ela quer ter 2. Se ela tem uma mansão, ela quer ter 3. Ela quer ter uma no Brasil ou nos Estados Unidos, outra lá nos Estados Unidos também, no Havaí, outra lá no Canadá, e ela quer tudo isso. De repente ela vai embora, o que ela leva? Nada. Fica tudo aí para dar briga. Vale a pena a gente correr atrás de tudo isso? E não é melhor a gente deixar um pouquinho para os outros também? Mas nós só queremos para nós. É consumista, enquanto não compra o que quer, fica impaciente e ansiosa, chega a adoecer. Somos nós que escolhemos qual efeito as coisas físicas terão sobre nós. Podem ser boas ou ruins. Temos que ter tranquilidade e escolher isso tudo. Porque neste mundo aqui que nós estamos vivendo, nós percebemos que a luta de todos nós é por uma coisa chamada dinheiro. Antigamente, pelo que eu sei, nós administrávamos o dinheiro. Hoje o dinheiro administra-nos. É ele quem manda. É ele quem dita o que nós vamos fazer, na grande maioria. As pessoas que estão se voltando à espiritualidade, elas estão se libertando disso. Mas lá fora, a grande massa ainda está nessas circunstâncias. Nessa vibração de 125 Hz na calibragem de David Hawkins. 150 Hz, raiva, indignação. Alguém aqui tem raiva? Eu vou sempre perguntar. A maioria de nós tem raiva. Ter raiva não é uma coisa má, totalmente má. Quando nós tivermos isso, e isso é inerente ao nosso nível de evolução, vamos descarregar isso de uma forma diferente. Fazer uma caminhada, uma leitura. Quem gosta de academia, vai lá na academia, descarrega tudo isso. Mas não deixe que isso fique no seu organismo e comece a provocar doença, liberar adrenalinas que são prejudiciais à nossa saúde. Vou contar uma historinha rapidinha aqui. Mas primeiro vamos ver isso daqui. É um sentimento de frustração que pode ficar escondido em nosso interior ou ser exposto num momento de fúria, que também causa culpa, vergonha e mal-estar, pois sempre após perder o controle, o indivíduo sente-se mal por não ter conseguido controlar os sentimentos. Quando a raiva fica guardada dentro de si, acumula-se e chega num ponto onde um mosquito vira um boi, causando uma explosão. O ideal é não guardar raiva, e sim tentar canalizar em outras coisas, como sair ao ar livre, fazer uma caminhada, ler um livro. Tem tanta coisa que a gente pode descarregar tudo isso. Na Universidade de Detroit, nos Estados Unidos, no estado do Michigan, um grupo de cientistas na Universidade de Michigan resolveu pegar 3 grupos de estudantes universitários para uma experiência. E esse grupo de estudantes, os 3, cada grupo com 7 alunos, e cada grupo destes iria ficar 7 dias, todos os dias, indo para casa naturalmente, em salas de cinema. O primeiro grupo iria assistir filmes de guerra, de matança, de massacre, essa coisa toda. O segundo grupo, filmes de drogadição, sexualidade promíscua, essa coisa toda da droga, enfim, tudo isso daí. E o terceiro grupo ia ficar em uma sala de cinema
com filmes românticos, paisagens maravilhosas, aquela música transcendente, aquela coisa toda. Por 7 dias. Todos os dias, todos os 21 alunos, simultaneamente, começava no mesmo horário cada película que ia rodar para eles assistirem. Quando terminava, eles saíam e os cientistas escolhiam a saliva dos alunos para levar ao laboratório, para fazer a pesquisa e tentar identificar aquilo que eles estavam em busca. E assim foi feito por 7 dias. Quando eles terminaram a pesquisa no laboratório, chegaram à seguinte conclusão. O primeiro grupo de alunos que assistia filmes de guerras, de massacre e tudo mais, se saísse dali da sala de cinema e tivesse qualquer vírus ou bactéria no ar, todos eles se contaminariam com muita facilidade porque eles não tinham defesas orgânicas. O fato de assistirem aqueles filmes fazia com que as suas defesas, a sua vibração caísse, e isso acontece com o filme que a gente assiste em televisão. Portanto, cuidado com o que os nossos filhos e netos assistem em televisão, desenho, seja lá o que for. Tem muita coisa ali que a gente tem que ter cuidado. Então, estas pessoas não tinham defesas orgânicas. O segundo grupo, a mesma coisa. Não tinha defesa. Nenhum daqueles ali, se saíssem da sala de cinema e tivesse qualquer vírus, bactéria, qualquer coisa no ar, todos eles absorveriam com muita facilidade, não tinham defesas. O terceiro grupo, não. O que assistia a filmes românticos, paisagens, músicas elevadas, clássicas e tudo mais, todos eles, saindo da sala de cinema, se encontrassem qualquer vírus, bactéria, fungo, seja lá o que for, dificilmente, muito dificilmente, algum se contaminaria. Porque todos estavam com a sua imunidade altíssima, com as suas defesas. E eles chegaram à seguinte conclusão. Dependendo do nosso estado de vibração, aquilo que a gente vê, que a gente assiste, que a gente ouve, que a gente passa, o desaforo que a gente leva, alguma coisa assim, a nossa imunidade cai. Por quê? O nosso organismo libera um tipo de enzima, adrenalina, que nós temos 33 em nosso organismo, e ali essa adrenalina mata as nossas defesas. Apenas por nós vermos com os olhos e ouvirmos algo que está passando lá naquela parede. Então, o nosso organismo, que é uma energia, ele reage de acordo com aquilo que está acontecendo lá. E nós ou nos protegemos ou nos colocamos em um estado de vulnerabilidade muito grande. 175 Hz, orgulho. O processo é de soberbo, superior. A emoção é depreciativa. A visão da vida, exigente. E a visão deísta, indiferente. Orgulho. Segundo David Hawkins, 85% da população mundial vibra desta frequência para baixo. 85%. No Japão, na China, no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer país do mundo. Nós vibramos, a grande massa no mundo, dentro desta frequência do orgulho. Regina, ainda bem que na nossa casa não tem, mas lá fora está cheio. Esse é o estado, 75 não, 78. Esse é o estado de consciência predominante da humanidade atualmente. Em torno de 78% da população mundial vibra nestas frequências, porque nestas daqui para baixo, desde a inicial de 20 Hz. É o estado que leva ao nacionalismo desequilibrado, racismo e guerras religiosas. Um ataque às suas crenças vira um ataque pessoal. Nós estamos apegados a isso. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Para mim, tanto faz se eu fosse norte-americano, brasileiro, canadense, qualquer coisa. Mas as pessoas, nós estamos... Esse nacionalismo, que acontece muito, não é ruim, mas também nada em exagero é bom. Eu amo meu país, eu amo o verde e amarelo do Brasil,
Amo essa nação. Mas se eu estivesse em outra também, eu ia amar a nação que eu estava. Então nós não podemos querer que tudo seja em nosso favor. Que o meu seja melhor. Eu sou o principal nesse grupo aqui. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Eu mereço mais. Eu sou uma pessoa soberba. Eu sou isso, sou aquilo. Esta é a pessoa que tem o orgulho. 78%, segundo David Hawkins, vibra nesta frequência. Percebemos que daqui para baixo, somando tudo isso, nós vamos nos encontrarmos, quem estiver vibrando nesses níveis baixos, em situações que precisam ser reanalisadas para nós iniciarmos um processo de recuperação. Eu, particularmente, quando vi isso pela primeira vez, eu achei fantástico. Porque logo de cara, eu já pude me identificar. Onde é que eu estava vibrando? E uma vez que eu me identifiquei onde eu estava vibrando, eu já comecei a trabalhar para que eu pudesse melhorar a minha frequência, o meu estado, a minha condição, a minha alegria, a minha vontade de viver. E quando a gente faz isso, tudo aquilo que se atravessa no nosso caminho, nós temos mais jogo de cintura. Descobrimos mais meios de resolvermos isso. 200 Hz na calibragem, né? Que é a coragem. Este é o ponto de mutação nisso tudo. O processo é de empoderamento. A emoção é consentimento, visão da vida factível, possível. Aqui nós já começamos a ver esse Deus permissivo, dando-nos permissão. Este é o ponto de mudança para nós sairmos de todos aqueles níveis que nós falamos agora há pouco, baixos, para melhorarmos a nossa condição. Nós não precisamos de ninguém lá fora para nos dar uma condição de vida. Raramente nós precisamos. Nós temos tudo em nós. Tudo para nós é possível. A partir do momento que nós entendermos isso, que nós soubermos, que nós buscarmos, que nós abrirmos a nossa mente para que nós possamos compreender. Se assim nós não fizermos, nós vamos sempre estar na dependência de alguém. De um médico, de qualquer coisa. De um remédio, de uma droga legalizada, qualquer coisa. Quando a gente descobre que nós não precisamos disso, a nossa vida muda. Eu não tomo remédio, eu não tomo vacina, eu não tomo nada. Eu faz mais de 20 anos, quase que no milênio passado, que eu não sei o que é ter uma gripe. Nada disso. Estou muito bem. Mas eu não tomo esses negócios. Porque eu me amo. Eu acho que eu tenho tudo, aquilo que eu preciso, e eu procuro utilizar em meu favor. Quem gosta de tomar remédio, que tome, não tem problema nenhum. Mas nós podemos começarmos a trabalhar para que nós não necessitemos mais de algo que vem lá de fora para dentro do nosso ser orgânico. Isso não nos faz bem. Vamos ver. É o ponto de mutação, a virada. A partir daqui, nós começamos a mudança que nós precisamos empreender em nossas vidas. Para melhor, vibrarmos em frequências mais elevadas. Opa! Nesse estado, o ego ainda existe, mas já se começa a ver uma vida fora de si, pensando mais no altruísmo, em um mundo coletivo melhor. O otimismo ganha força e prevalece. A espiritualidade começa a aflorar. Nós estamos deixando para trás tudo aquilo que era pesado, que nos prendia, que nos adoecia, que nos fazia mal. Nós estamos deixando para trás a partir do momento que nós entramos neste nível, o da coragem.
E todos nós podemos acessar esses níveis. Todos nós. Independentemente de quem seja. E nós vamos alcançar. Alguém já se identificou em algum nível aqui? Já, né? Vamos em frente, senão não dou conta. Senão a Regina nunca mais me chama aqui. 250 Hz, neutralidade. Aqui a coisa começa a ficar bem interessante, em prol de nós todos. O processo é de libertação. A emoção, autoconfiança. Eu posso. Diferente da apatia, diferente do medo, da tristeza, aqui nós já estamos podendo. A visão da vida é satisfatória. A visão de Deus, consentidor, aceitação. Nível de sistemas onde nossas crenças são flexíveis. Tornamos-nos desapegados e mais felizes. Aconteça o que acontecer, você está firme em sua posição. Perde-se a necessidade de provar. Não precisamos provar nada para ninguém. Mas às vezes nós queremos provar. Não, eu tenho que provar que eu... Fulano tem que provar. Não tem que provar nada. Né? A gente não precisa disso. Você se sente uma pessoa segura e convive muito bem com outras pessoas. É um estado confortável. Desde meados dos anos 80, Hawking informa que a média global da humanidade, nessa escala, subiu um pouco acima do nível 200. É um pequeno nível, no outro são 78%, então nós temos aqui 22% até aqui. Neutralidade. Então a pessoa neutra, ela não está preocupada com o que está acontecendo lá fora. Se ela puder ajudar, ela ajuda. Se não puder, não tem problema nenhum. Não vai permitir, não vai dar permissão para que ela seja afetada com as problemáticas que acontecem no entorno. Ela está muito bem. A casa está caindo, mas ela está bem. Adianta a gente sofrer pelo outro? Pelo que o outro está passando? Adianta a gente entrar em desespero? As mães sofrem tanto pelos filhos, mas eu acho que não precisa de tanto. Vamos ajudar. Ajudar os filhos, tudo mais, mas sem sofrimento. O sofrimento é opcional. Nós não precisamos disso. Quando a gente entra nessa zona do sofrimento, nessa frequência baixa, nós, como a gente já mostrou aqui, nos tornamos seres vulneráveis para adquirirmos, somatizarmos outras problemáticas qualquer. Por mais que a coisa esteja complicada, nós vamos procurar nos mantermos em um nível de tranquilidade, neutralidade. Isso é muito importante. Opa! Nível de sistemas onde nossas crenças são flexíveis, tornando, eu já li isso aqui não, né? Tornando-nos desapegados e mais felizes. Aconteça o que acontecer, nós, né, estaremos firmes em nossas posições. Perde-se a necessidade de provar. Você se sente uma pessoa segura e convive muito bem com outras pessoas. Já havia lido. 310 Hz, disposição. Processo, intenções, emoções, ou emoção, sempre otimista. É a pessoa que tem autoconfiança. Que ela acredita nela. Ela sabe que ela é capaz. A gente não se coloca na condição de que se fulano é capaz, eu não sou. Isso não é para mim. Claro que é. É para todos nós. Todos nós temos condições. A visão da vida esperançosa é a visão de Deus edificante. Neste nível, você inicia o uso da sua energia de forma mais eficaz. Começa a colocar em prática as ideias. Não existe mais reclamações de quase nada. Aqui começa a acabar a entropia, a desordem, a confusão mental. A vida fica mais organizada. Disposição. É muito diferente daquelas pessoas apáticas. Daquelas pessoas retraídas. A pessoa com disposição, ela está sempre pronta a fazer aquilo que tem que ser feito. A servir, a ajudar,
a trabalhar, ela está sempre pronta. Ela tem disposição. Isso é algo que faz com que nós vibremos numa frequência já como está aqui, 310 Hz, mais elevada. Quando nós temos isso, nós temos uma vida muito mais tranquila. Os problemas, eles já começam a desviar de nós. Porque tem gente que adora trazer problema para si. E adora colecionar um aqui, outro ali, coisa e tal. E a vítima? Então ela está assim porque ela tem tantos problemas. E a pessoa fica feliz. Ela se vitimiza. É o contrário disso aqui. Ela tem disposição. Ela tem coragem. Ela quer fazer, ela participa. Ela está ativa. Então, é uma pessoa disposta. ...350 Hz, aceitação. Processo, transcendência. Emoção, perdoa, releva. Visão da vida, harmoniosa. Lembram bem lá no começo como eram principalmente a visão da vida e a visão deísta? Misericordioso. A pessoa aceita. E a melhor coisa é nós aceitarmos as coisas como elas são, a gente não sofre. Seja o que vem é daquele jeito, eu vou mudar? Não, não vou mudar. Então não tem por que eu mexer. Não tem por que eu ficar triste, não tem por que eu sofrer. A gente aceita. Pode até não concordar, mas aceita. Quando a gente faz isso, nós evitamos dores para nós. Nós tiramos fora do nosso caminho as dores que nos incomodam. Potencializa a mudança verdadeira, elimina-se crenças antigas, crenças limitantes principalmente. Vive proativamente, pois sua energia aumenta. Aceitação. Está tudo certo. A casa está caindo, mas está tudo certo. Eu vou poder mudar isso? Não. Então. Agora, se eu resolver, se eu fizer a opção pelo sofrimento, aí eu já vou baixar a minha frequência lá embaixo, lá para o medo, 100 Hz, alguma coisa assim. Entrar numa depressão. Mas isso é uma escolha minha. As coisas estão acontecendo naturalmente, mas eu faço a opção. No nível de aceitação, você se torna competente e aqui você quer utilizar suas habilidades para fazer algo bom. Nesta frequência, você define e alcança suas metas com muito maior êxito. Começa a entender que tem um papel a mais no mundo e quer fazer a diferença já consegue perdoar facilmente. Todo mundo aqui consegue perdoar facilmente? Não. Nem eu. Eu também tenho minhas rusgas. Mas o que é importante diante disso tudo? Trabalharmos isso. Sabermos que nós temos ainda ou estamos nessa condição, nesse vibrar lá nas frequências baixas e trabalharmos isso para que nós cheguemos já em um nível como esse de 350 Hz. Um arquituriano me disse um dia que nós estamos numa transição planetária. Nós estamos já nos finalmente dessa transição planetária. E nós estávamos conversando, eu tive esse privilégio, e ele disse para mim o seguinte: para vocês aqui no planeta Terra alcançarem um mundo de quinta dimensão, já um mundo de regeneração, vocês vão ter que estar vibrando acima de 350 para cima, que é isso daqui. Então nós vamos ter que eliminar todas aquelas vibrações baixas que nós, na grande maioria, ainda carregamos. E para nós permanecermos nesse planeta de regeneração, nós vamos vibrar em 350 daí em diante. É um desafio grande, mas não é impossível. Todos nós podemos chegar lá. 400 Hz, razão, processo, abstração intangível, emoção
compreensão. Visão da vida significativa. Visão de Deus sábio. Lá no começo, qual era a visão que nós tínhamos de Deus? Absurda. Aqui nós já temos uma visão totalmente diferente. Hawkins define este nível como o nível da medicina e da ciência, consciência dos mestres, onde se é desapegado de tudo. Enxerga o mundo como um todo conectado. Não existe mais sofrimentos por coisas externas. Não vive mais na chamada Matrix. Matrix é por minha conta. Eu coloquei isso daí. Porque ali retrata bem a nossa realidade. Então, quando nós entramos nessas frequências todas, e aqui a razão, a nossa vida sofre uma modificação muito grande. Se de orgulho para baixo são 78% da população, quantos por cento será que estão vibrando já em 400 Hz? Muito pouco. São poucos, não me coloco. São poucos aqueles que estão vibrando em uma frequência como esta. 500 Hz, o amor. O processo é de revelação, a emoção é veneração. Visão da vida, benigna. Visão de Deus, amoroso. Qual era o Deus que nós tínhamos lá no início? Totalmente oposto disso. A partir de agora, 500 Hz, segundo Hawkins, nós já temos essa visão totalmente diferente de tudo aquilo que nós vimos anteriormente. Praticamente não existe mais o ego, somente o amor incondicional, onde tudo o que se faz é por um bem maior, coletivo. Não existe aquela coisa da individualidade. Eu primeiro, depois eu e depois eu. E se sobrar alguma coisa, o vizinho. Não tem mais isso. Aqui é pelo bem coletivo. E quando a gente fala esse bem coletivo, não é somente o bem ser humano, mas todo o nosso mundo. Fauna, flora, tudo. Nós temos uma visão de amor incondicional muito ampla. E a partir daí, mesmo os animais que não são domésticos, eles passam a ter uma importância muito grande para todos nós. Todos os animais. Fauna e flora. A vida marinha, toda ela passa a ter uma importância muito grande para nós a partir do momento que nós estamos nessas vibrações. Gandhi, na Índia, dizia que se uma pessoa vibrasse na frequência do amor, ela amenizaria todos os problemas, dificuldades, as guerras que existem em nosso mundo. Se nós tivéssemos, segundo Gandhi, o tempo todo, tem uma pessoa, ela foi embora, desencarnou, morreu, faleceu, do jeito que quiserem, foi embora, mas já tem outra, nós manteríamos o mundo em um equilíbrio fantástico. A partir de 500 Hz, que é o amor. Então isso prova que nós não temos a pessoa que nós precisamos ainda. Que pode ser qualquer um de nós. Todos nós temos essa capacidade. Só que nós estamos ainda gatinhando. Mas nós vamos chegar lá. Todos nós vamos chegar. Praticamente não existe mais o ego, somente o amor incondicional, tal, que se faz é por um bem maior. Hawkins diz que esse nível é alcançado apenas por 1 em 250 pessoas durante todo o seu tempo de vida. O tempo de vida, vamos colocar 80 anos. Em todo mundo vivendo 80 anos. De vez em quando aparece algum que vibra nessa frequência. Daqui para baixo tem algumas pessoas, mas daqui para cima já é um tanto quanto mais difícil. Uma parcela mínima como 0,0001% vive nesse estado vibracional. Será que nós estamos longe disso? Não, não estamos longe. Todos nós podemos chegar nestas frequências elevadas, nessas vibrações. Porque a partir do momento que nós sabemos que somos energia e que nós podemos trabalhar essa energia que é cada um de nós, nós podemos chegar nisso aqui
e muito mais. Não vamos esperar nada dos outros. Vamos nós fazermos por nós mesmos. Os outros, bem, os outros cada um vai dar do que tem. Se eu chego na casa da Regina, por exemplo, e peço um cappuccino, mas a Regina só tem café, ela vai me dar o quê? Café. Ela não vai me dar cappuccino, porque ela não tem. A mesma coisa nós. Cada um de nós vai dar daquilo que tem, seja no que for. Cada um vai dar daquilo que tem. Não tem como dar outra coisa. A partir do momento que nós começamos a trabalhar para que nós nos melhoremos, nós vamos adquirindo condições de doarmos, de darmos algo mais a outrem. Mas tem uma coisa que é muito importante nesse algo de doar mais a outrem. Nós temos que entender e saber disso, e é muito importante que saibamos, e não é um pensamento egoísta, que primeiro nós temos que cuidar de nós, para depois cuidar dos outros. Ah, mas você está sendo egoísta, não é isso que diz. Não, é verdade. Quando a gente o avião vai decolar, o que a aeromoça diz lá na frente para nós? Quando as máscaras caírem, se tiver um problema, primeiro você coloca em você, para depois socorrer o outro. Isso é fato, isso é real. Se eu não estiver bem, como é que eu vou socorrer o meu próximo? Se alguém cai no rio e eu não sei nadar, o que adianta eu pular no rio? Vão embora 2. Eu não sei nadar. Eu não tenho essa habilidade. Então é muito importante que tenhamos entendimento que para ajudar o próximo nós temos que estar bem. Nós temos que cuidar de nós para depois cuidar do outro. Não é um pensamento egoísta, como muita gente acredita e diz que a gente está sendo egóico. Estamos chegando no final, Regina. 500 Hz, alegria. O processo é de transfiguração, a emoção é serenidade. Visão da vida completa. Visão deísta de Deus, uno, integral. Veja bem o quanto isso mudou completamente, radicalmente, todo esse pensamento lá do início, das frequências baixas até aqui. Estado de felicidade inabalável, plena. A alegria é o maior estado de consciência que o ego pode atingir. A partir daí, ele praticamente não existe mais. É o nível maior aonde nós podemos ainda ter resquícios de ego. É até onde ele pode chegar. A partir de então, já não existe mais o ego. Começa o desapego com a vida na forma que nós temos, onde somos mais apegados a coisas. Nível onde estamos mais avançados na espiritualidade. A energia dessas pessoas é radiante e é muito bom estar perto delas. Por isso que eu gosto de estar perto de vocês. Aqui na nossa casa. Eu gosto muito de estar aqui. Já começa a expansão de consciência em níveis mais avançados. A pessoa age através de sua intuição, que é muito mais forte. Parece que está longe da nossa realidade, mas não está. Todos nós, a partir do momento que temos contato com essas informações, nós percebemos que podemos chegar aonde nós quisermos aqui nesses níveis. 600 Hz, a paz. Processo, iluminação, a emoção, êxtase. A visão da vida, perfeita. Minha vida é perfeita. Porque quem determina minha vida sou eu, não são os outros. Quando a gente dá a permissão para os outros gerenciarem a nossa vida, ela é um caos. E a gente não cuida. Quem cuida são os outros. E a visão de Deus, ser cósmico único. Total transcendência. Hawkins diz que esse nível só é alcançado por uma pessoa em cada 10 milhões. E não é em sequência, como poderia ser, desencarna um, já reencarna o outro. Não. Em espaços de tempo considerável. Segundo Hawkins. E eu concordo com ele. 10 milhões, a cada 10 milhões, de vez em quando aparece um.
Aqui nós temos a verdadeira paz, aquela que é interior. Aqui ninguém mais interfere em nossas vidas. Alguns estudos dizem que quando nós temos na Terra uma pessoa que vibra daqui para frente e ela desencarna, ela é um pilar no nosso planeta. Quando esse pilar desliga da esfera física, nós temos abalos sísmicos, algumas coisas que são problemas de gelamento, ventos, tempestades, quando uma pessoa dessa deixa o mundo físico. Todas elas, quando estão aqui e acontece isso, nós temos algumas dificuldades na parte do nosso mundo. Esse livro aqui, ó, Nagomi, alguém já ouviu falar? É um livro japonês. E ele fala dessa coisa da paz, de nós buscarmos a paz, vivermos em paz, o bem que isso faz, não para quem está vivendo em paz, mas para o mundo todo. Como foi que Gandhi venceu o Império Inglês? Quem sabe da história da libertação da Índia do jugo inglês? Ele nunca levantou uma arma. Ele nunca deu um tiro contra um inglês. Nunca fez nada. Só que estudos revelam que Gandhi vibrava exatamente nesta frequência, a frequência da paz, porque ele simbolizava a paz. E nesse livro fala muito sobre a paz. Ele simbolizava a paz. E os ingleses vibravam de 175 para baixo. Olha a diferença da vibração de Gandhi para os ingleses na época. Por isso que ele venceu o Império Inglês. Senão ele não teria vencido. Pelo amor, pela paz, pelo entender da condição em que se encontravam os ingleses na guerra e o que ele poderia fazer dentro daquilo que ele tinha condições e ele sabia que ele podia fazer. E é muito bom a gente entender e se conhecer, porque isso é o autoconhecimento. Nós podemos, através do autoconhecimento, saber quem nós somos, do que nós somos capazes, a condição que a gente está. E aqui nós temos um roteiro para nós nos identificarmos e começarmos o trabalho de correção que nós precisamos fazer. De 700 a 1000 Hz, iluminação, processo, consciência pura, emoção indescritível, visão da vida sublime. Olha só aonde chegou, visão de Deus, que é a fonte criadora, ser interno. O que eu falei lá no começo, que o arquituriano me disse? Que tudo que nós precisamos está aqui. E que isso que nós chamamos Deus está dentro de nós, disse-me o arquituriano também. E aqui, na escala Hawkins, é um ser interno. Iluminação é a união do ser com o todo, o fim do individualismo, o fim do eu exclusivo, extinção do ego em definitivo. O homem, ser humano, transcendental, que ele se torna. Extremamente raro. Só o fato de pensar sobre pessoas desse nível pode fazer com que você ou que nós aumente o nível de consciência. É aqui que acontece o estado de consciência elevada, também conhecido como superconsciência. Você vê o mundo, ou a gente vê o mundo, como ele realmente é. Indescritível. Vê beleza onde os olhos das multidões não conseguem vislumbrar. A gente vê beleza em tudo. Nos animais. Antigamente eu achava aquele pássaro vermelho do bico grande que fica pescando nos lagos. Qual que é? Flamingo. Horrível, coitadinho. Mas que coisa feia esse pássaro. Como é que pode? Eu pensava quando eu era criança. Hoje eu acho lindo. Porque eu refiz a minha visão sobre ele e sobre outras coisas também. E eu lembro que as pessoas falavam que era bonito, mas eu achava tão feio. E a gente vai mudando.
A partir do momento que você vai melhorando a sua vibração, você vai mudando tudo isso. Este é o livro de David Hawkins, né, que fala sobre isso. Poder versus força. Tem 2 editoras, né? É esse livro aqui. Então, pessoal, já estamos terminando. Eu penso que, a partir do momento, pelo menos para mim, que eu tomei conhecimento destas frequências, eu pude implantar muita coisa no sentido de mudança para melhor na minha vida. A forma de ver as coisas, como elas são, procurar entendê-las, mas se não entender tudo bem, não tem problema. Nós não vamos perder a nossa energia tentando entender algo que nós não estamos em condições de entender. Então, a partir daí, nós estamos dando uma virada de chave em nossas vidas. Só depende de nós. Assim como Luiz Rei, todos nós podemos curar os nossos problemas. É só nós querermos. É só nós voltarmos para nós. Olharmos para o nosso interior, buscar o autoconhecimento. E a partir desse autoconhecimento, que é o se conhecer, é conhecer-se a si mesmo, nós vamos trabalhar pela superação daquilo que são as nossas fraquezas. Eu agradeço a vocês, nós temos uns minutinhos. Quem quiser fazer alguma pergunta, vocês perguntam, a Regina responde, está tudo certo. Pessoal, pode perguntar se tiver alguma dúvida. Pois não. Você falou que para a gente se identificar numa das frequências, né? Mas a impressão que eu tenho, aí gostaria de ouvir se é isso, é que a gente varia às vezes nas frequências, né? Existem momentos ou dias que você está numa determinada, outro dia você está melhor. Aí acho que também é importante a gente identificar em que faixa de frequência a gente fica a maior parte do tempo, para que a gente possa, na percepção, entender e trabalhar isso quando a gente está na outra faixa, que não é tão boa. Porque tem dia que você vê uma notícia ruim, aí você fica mais triste, você fica, né, indignada. Hoje eu fiquei com a história lá da orelha do cachorro, indignada com aquela história. Então tem dia que você está, né? E tem dia que você já está mais na paz. Lógico, você não vai deixar se levar por aquela emoção ruim, se contaminar, mas a gente vive uma oscilação. Impressão que eu tenho, né? Obrigado, Regina. Mas é verdade. Nós temos essas oscilações por conta do nosso estado ainda, de não termos alcançado um nível evolutivo o suficiente para que nós enfrentemos as tempestades, sejam elas grandes ou pequenas, de uma forma linear, natural, que mantenhamos a nossa vida, que possamos manter essa vida linearmente falando. Então, muitas vezes, pela manhã, você já levanta, recebe um telefonema que é uma bomba. E se você levantou bem, a partir dali, se você não tem um controle disso, a tua frequência vai cair. E você vai sofrer. Por mais que você lembre, eu não posso deixar a minha frequência cair. Mas ela dá aquela queda. Depois você vai trabalhar para que ela se recomponha e volte ao nível que estava e procurar trabalhar dali para cima. Isso, na verdade, é um exercício. Porque nós, na condição que nós estamos, nós não temos como manter essa frequência de uma forma linear sem que ela caia no mundo que a gente vive. Cheio de provas, de expiações, de dificuldades, cenas como alguém falou aqui do animal, do cachorro, enfim. Nós não temos como nos mantermos, mas nós temos que trabalhar para que quando a nossa frequência cair, nós vamos fazer com que ela se recomponha. E o dia que nós estivermos preparados, aí pode acontecer o que for, nós vamos até sofrer um ataquezinho, mas nós não vamos mais deixar que a nossa frequência caia. Não vai ser um telefonema ou qualquer coisa que vai fazer com que o nosso dia se acabe. Nós vamos entender que o mundo que a gente vive, essa condição ainda de mundo primitivo, de terceira dimensão, é assim que funciona.
E quando a gente tem esse conhecimento, a gente trabalha para que as coisas que acontecem lá fora não nos atinjam. E nós criamos um escudo que vai nos proteger. É um exercício constante. Como é que é o seu nome? Luciane. É um exercício constante. E que a gente, nesse exercício, porque na condição que nós estamos, nós não temos condições de manter um nível. Então, para que nós, lá na frente, tenhamos condições de manter um nível, nós vamos ter esses ataques, essas quedas, para que nós, exercitando, a gente chegue à condição de manter esse nível linearmente falando. Então, nós vamos ficar tranquilos, mas é um exercício constante. Você queria perguntar? Boa noite, Mário. Me chamo Reni. Eu vou só fazer uma observação. Tem muito a ver com o que você falou em relação à pergunta dela, mas eu vejo da seguinte forma: nós estamos num processo de evolução, então cabe a nós termos o cuidado diário de evitar algumas coisas. Por exemplo, você está ouvindo uma música, não é uma música legal, muda de rádio, né, de estação. Você está vendo o jornal, você começou a ver lá na internet, no computador, ou no jornal passando na televisão sobre o cachorro, não ouça mais, acabou. É tragédia? Muda. Eu acho que cabe nós termos esse cuidado diário, porque, por exemplo, a Elba lá em casa, às vezes, não sei o que, eu falei, muda, por que você está vendo isso? Filme, vai assistir um filme? Assista um filme sobre... Ela outro dia falou, você gosta de filme bobinho? Eu falei, prefiro esses do que filme que mostra de terror, que fala de violência, que fala de criminalidade. Vamos também ter o nosso cuidado diário para que a gente possa, tudo que a gente for fazer, a gente está buscando o nosso degrauzinho, porque a nossa evolução é um tijolinho de cada vez. Então, assim, os amigos... vai encontrar os amigos? Qual é o tipo de amizade? A gente não precisa deixar de ter amizade, mas saber quem são os amigos. Vai falar sobre o quê? Vai fazer o quê? Porque se for... Cansei de falar, eu não vou lá na casa do fulano, porque lá eles bebem demais, fica uma energia horrorosa e eu não me sinto bem. Então, assim, a gente sente saudade. Uma vez no ano você encontra e está tudo certo, você não vai precisar brigar com ninguém e se proteger. Eu acho que cabe a cada um de nós, eu vejo dessa forma, o nosso cuidado, ele é diário e ele é constante. Ninguém aqui é melhor que ninguém, mas nossas atitudes nos faz a gente, no nosso degrauzinho, ir melhorando. É a minha colocação, não sei se seria isso. Mas é isso. A gente escolhe aquilo que é bom para nós. A opção é de cada um de nós. Se nós estamos fazendo a opção certa que nos faz bem, porque tem gente, como ela falou, que gosta de filme, a coisa é complicada. Eu não gosto, eu não assisto. Não me faz bem. Não gosto disso. E eu sei que quando a gente entra nessas frequências, música também, música, a emissora que você ouve, a televisão, o cinema, tudo isso nos afeta. Quando eu contei a história lá de Detroit, no Michigan, da experiência da universidade, exatamente para mostrar isso. Quando você assiste um filme, as tuas defesas, dependendo do filme, aumentam ou caem. Então, já que a gente sabe disso, nós fazemos a escolha consciente daquilo que a gente está escolhendo. Desenho animado para criança, nós temos que ter muito cuidado. Porque nas entrelinhas de tudo isso, tem mensagens que chegam ali, aparentemente veladas, mas elas estão mexendo na criança. A criança ainda não percebe que ela tem informação, mas lá na frente nós vamos ter o problema. Então a gente tem que ter muito cuidado. Música é uma coisa que nós temos que saber ouvir. Não é qualquer música. Pois não, Regina? Só que você quiser parar. Sobre tudo isso que foi falado, o cuidado é importante. É importante só para evitar. Porém, tem coisas que não tem como evitar e que chegam na gente. Então, o que precisa, em primeiro lugar, é o estado de neutralidade.
Ser neutro, porque não tem nada que está acontecendo por acaso e tudo tem um propósito nesse mundo. Então, quando você se coloca no campo da neutralidade, aquilo lá está acontecendo, o que eu posso fazer? Primeiro, não me envolver, porque se eu me envolvo, eu entro naquela energia e somo, e amplio. Quando eu saio fora, eu falo o que eu posso fazer. Então, eu vou emitir um reiki, vou emitir luz, oração, eu vou fazer algo. Esse é o estado de compaixão, que é um estado de vibração muito alto também, que está lá entre aqueles 700 e 1000. E, complementando, nós não temos como ficar parado. Esses poucos que já conseguem se manter num estado de paz, Gandhi e etc., né? Jesus, que estava num estado de amor muito grande, e todos os seres que aqui estiveram, nós ainda estamos no caminho, aprendendo e evoluindo. Então, quem já está um pouco desperto, né, já entende que você não é vítima, mas você é responsável por tudo que te acontece, porque foi você que criou aquilo. Ah, mas como que eu criei algo ruim? Criou porque a sua vibração, essa vibração, ela bate num espelho e vem materializando. Quando bate muito ali, bateu. Nossa, ela gosta muito disso, então eu vou dar para ela e materializa aquilo. E a pessoa fica. Então ela se acha muitas vezes vítima. Quando ela está no vitimismo, ela está nas trevas, na escuridão. Ela está falando mal do outro, ela fica alegre de falar mal do outro. Ela está numa vibração muito baixa e tudo, a culpa é de qualquer um do mundo. Quando você já entende que você é responsável, já é o primeiro passinho. Então, entrar no estado de neutralidade e de coragem. Então, se você é uma pessoa que tem coragem, enfrenta todas as suas coisas, você já está ali. Tudo bem que às vezes acontece uma tristeza, uma coisa, mas o quanto tempo que você fica ali naquele estado é que importa. Porque descer todo mundo vai. Porque tem horas que acontecem coisas que nos tiram daquela alegria, daquele estado de gratidão, daquele estado bom que estava. Mas o quanto tempo que você vai se manter ali? Porque tem gente, como ele estava falando, que vibra constantemente na reclamação, na tristeza. Constante. Pessoa é raro ficar alegre, ficar bem, entendeu? Por mais que ela vá e está ali de boa, às vezes lá dentro ela não está. E o que é que está emitindo? Qual a vibração que ela está emitindo? É o que está aqui dentro, gente. É o que está aqui dentro. Então, o caminho da iluminação é esse de você levantar sempre, sempre, sempre. Porque Jesus veio aqui falar orar e vigiar. Orar é contemplar a natureza, é agradecer, é ter alegria, é ter prazer, é fazer o bem, e meditar, e a oração mesmo. Todas essas coisas, você está nesse estado de oração. E vigiando, o que você tem que se vigiar? 24 horas o seu estado. Não está bom? Tem milhões de técnicas, desde a respiração, para você mudar seu estado. Estou acelerada, respira 5 vezes. Inspira em 4 tempos, segura em 2 e solta em 8. Eu duvido, eu convoco alguém a contrariar essa regra. De que se você fizer essa respiração, o seu estado muda e acalma. Então tem muita coisa para a gente sair desses estados que a vida traz. Porque nós estamos nesse mundo de terceira dimensão que é, né, cheia de problemas. Eu achava que existia um mundo de ranger de dentes. Eu ouvia isso na Bíblia quando eu era menor. É aqui. Aqui é a terra do ranger dos dentes, né? Do sofrimento. É aqui. Agora, como o Mário disse, é uma escolha. Eu posso escolher sair disso. E aí, então, o que eu vou fazer para sair disso? Tem milhões de coisas. Não é pouca coisa, gente.
Não é uma, nem duas, nem 20, nem 100. É muita coisa. E, às vezes, qualquer um do seu lado que já está nesse caminho pode te ensinar uma coisinha que vai ajudar, né? Cancela, cancela, eu não penso mais nisso, isso não é meu, eu entrego para o outro, eu me libero de tudo que já não me serve mais. E milhões de coisas que você mesmo fala e que você, aí depois que fala, você tem que encontrar um estado de alegria, de bem-estar, nem que seja de memória. Porque quando você olha uma foto legal de o tempo, na mesma hora que você olha, você já sente aquela coisa boa. Faça isso. Faça isso. Precisar, anda com uma foto lá na bolsa. Ou lembra, traga uma foto de memória, porque a memória é fotográfica, né? A gente tem momentos muito bons, todo mundo guardadinho. Então, vamos tirar nesses momentos que precisam. E esse trabalho do Mário, muito importante, muito interessante. Eu quero agradecer, Mário, porque hoje é muito importante a gente conhecer isso também, né? O conhecimento é que liberta, é o conhecimento que nos acorda. Então, esse conhecimento das nossas vibrações através das emoções e dos pensamentos é algo assim básico. E que tem que ter mesmo, né? Se uma vez por ano a gente poder falar disso, né, Mário? Porque se a gente fizer uma em novembro, são outras pessoas. Tudo bem que vai ter alguns mesmos, mas esses mesmos também já vão ouvir de forma diferente, porque não vão ser mais a mesma pessoa. A cada novo dia nessa caminhada, nós somos uma nova versão nossa. Então, é isso. Nós vamos continuar, se vocês tiverem mais alguma pergunta, nós temos tempo, ou a gente vai encerrar. E aí eu vou levar para você, quero só também agradecer a participação também com perguntas, agradecer a troca, né, de energia, trazendo o que a comunidade precisa, para ajudar nesses enxovaizinhos que são feitos, às vezes, tanta mãe aqui e não dão conta. Não dão conta, mas na grande maioria tem dado de todo mundo que vem aqui pedir. E agora, com a nossa ajuda, toda segunda, a gente participando e podendo trazer uma coisinha ou outra, já é um benefício muito grande. Então, vou trazer para... Eu vou fazer uma pergunta que eu já havia te perguntado antes, né? Mas talvez seja uma pergunta que seja dúvida também para outras pessoas também, né? David fez a escala, né? Ele tem a escala da frequência dele em hertz, né? Só que assim, quando a gente vai ver outras coisas de outras fontes, existem várias escalas que as pessoas colocam sem fontes também. Hoje, por exemplo, eu tive lendo a respeito da frequência em hertz do gato, que o gato tem uma capacidade frequencial tão grande que ela pode até ser capaz de regeneração de fratura óssea. Então, só que lá ele fala a escala de 25 a 30 Hz da capacidade dessa frequência do gato. Comparando-se com a escala de David, essa frequência ela é muito baixa para a gente, porque para ele é na frequência da culpa, lá embaixo, né? Sendo que não é essa frequência que o gato emite, né? Para ele ter toda essa capacidade, não só de regeneração de óssea, como também de retirada de certas patologias. Obrigado, André. Então, dentro disso que a André falou, eu já vi outras pessoas dizendo que a frequência que o gato emite, principalmente no tratamento da nossa saúde, porque o gato ele nos ajuda no tratamento da saúde, tendo o gato em casa, e ajuda muito.
ele emite uma frequência de 432 Hz. Daí para cima. Oi? Aquilo lá também. Aquilo lá é uma frequência bem mais alta. Eu falo sempre, o gato ele não tem um negócio de amassar pão, né? Ele vem em cima e fica amassando. Aquilo ali tem uma energia muito mais forte. Então o que acontece? Muita gente, cada um cria o seu método, a sua escala, e isso eu estava vendo esses dias o Horácio Frazão falar sobre isso, que existem muitas pessoas que elas desenvolvem uma técnica dela, ela faz uma classificação dela e joga para as pessoas como sendo a verdade. A gente sabe que o gato ele tem essas funções, essas propriedades, que ele nos ajuda na nossa saúde. Criança pequenininha, principalmente, quando está com problema de saúde, o gato chegar perto é maravilhoso para a criança. Ele consegue eliminar uma série de coisas. Eu não sei falar essa palavra, é gongonar, como é que chama? Rongonar. Tá, é isso aí. Então, o que acontece? Em várias coisas que a gente vê na internet, nem tudo é real. Hoje eu tenho assim, eu seleciono muito os canais que eu vou assistir, porque senão a gente assiste um monte de coisa, cada dia tem uma informação diferente. Esse aqui do Hawkins é um estudo. O cara é um psiquiatra, ele trabalhou 32 anos, se não me engano, numa universidade. Ele tem uma formação acadêmica fantástica. Então, é uma pessoa que desenvolveu tudo isso sabendo o que estava fazendo, com conhecimento de causa, para disponibilizar isso para nós. Então, é uma pessoa que nós temos que buscar estudar. Aqui está uma referência muito segura para nós. Mas outras que são apresentadas por aí, nós não temos essa certeza. Nós não temos como identificar se é real, se não é real. Então é muito duvidoso. Uma vez que a gente sabe que o gato ele tem essa função, é fantástico. Agora, isso que a André falou, eu já vi também. Mas eu já vi outros falando que a vibração, a frequência que ele emite, acima de 432 Hz. Então, assim, é só a gente ter um pouco de cuidado com aquilo que a gente está recebendo de informação. Porque senão a gente vai... E desinformação, sim. São informações e desinformações. Tem muito mais desinformação. Não estou criticando ninguém, mas, assim, fazendo com que nós tenhamos esse cuidado para não comprarmos aquele ditado gato por lebre. Não, nós vamos ter que ter esse cuidado. Boa noite a todos. Eu quero falar na área da saúde. Eu fui curada de esclerose múltipla. E quero deixar hoje aqui meu depoimento. Que é com relação a que o Mário falou. Que é o nosso pensar, o nós acreditarmos. Eu, quando fiquei sabendo, 10 anos antes do relato que eu iria ter a doença, pela espiritualidade superior, porque com 8 anos eu já tinha minha sensibilidade de ouvir o que a espiritualidade falava, e ela falava que eu iria ter um problema de saúde no cérebro e que não iria passar dos meus 40 anos. E quando eu completei 40 anos, eu levantava e caía. E eu fui em busca da cura, né? Saber o que eu tinha. Eu tinha um filho que naquela época fazia medicina, ele hoje é pediatra. E eu fui buscando, até que eu cheguei no diagnóstico de esclerose múltipla. Só que eu ouvi a espiritualidade falar que a gente deveria ter fé, amor e merecimento para ser curado. Eu tinha que acreditar. Olha, gente... Nós temos que acreditar. Se você tem um problema físico, uma doença, tem que acreditar. Se a medicina falar assim, não tem cura, você tem que buscar. Porque eu tenho certeza que se você não tiver a cura, você vai se sentir melhor.
E é uma história longa, um dia eu quero escrever um livro, até que um dia eu estava deitada e eles me falaram, pode levantar e fazer seus exames, você está pronta para o seu trabalho. Eu sou terapeuta integrativa e sou benzedeira desde criança. Então, é o pensamento, é você não alimentar. E num determinado momento, agora faz uns 2 anos, eu estava atendendo uma cliente que estava com um problema também de doença, né? Atendi ela, depois eu sentei para meditar, eu gosto de meditar na minha salinha de terapia, e aí abri um ciclo de energia e eles me deram uma aula, nessa explicação que eu vou falar agora. Tinham 3 pessoas brigando, e tinha umas outras assim, escutando aquela briga. E a espiritualidade falou, presta atenção, quando eles brigavam, saía aquela energia cinza, eles me mostravam cinza, que os obsessores se alimentavam de quê? Dessa energia. Aqueles que mantinham-se na neutralidade, não acontecia nada. Então, esse é o meu exemplo que eu gostaria de deixar aqui hoje para vocês. É não alimentar, é sublimar. Eles falavam assim, sublimar, olha, é você mudar seu pensamento. Aí você, estou com raiva. Aí hoje eu amanheci com raiva. Que frequência que você vai estar? É você procurar ouvir uma música. Eu gosto muito porque eu sou carioca, então às vezes quando acontecem essas coisas eu vou lá e para poder liberar aquela energia, porque às vezes eu sento em volta, quando eu atendo uma pessoa com aquela energia pesada, né? Então eu faço isso. Mas eles me ensinaram a abraçar a árvore, a colocar as costas na árvore, a contemplar aquela flor. Porque às vezes você não tem nem o dinheiro para comprar o remédio. Eu atendo pessoas que às vezes não têm dinheiro para comprar o remédio ou demora para comprar. Eu falo, faz a mentalização, coloca uma água, pensa naquilo ali, que aquele medicamento vem. Lógico, desde que sempre tem que ter acompanhado com a medicina terrena. Quando eu cheguei com o doutor Marcílio Demonte, é um médico conceituado aqui em Campo Grande, neurologista, que a espiritualidade mandou eu ir nele, eu falei, doutor Marcílio, eu vim aqui e o senhor vai saber um dia por quê. Eu sou espírita naquela época, hoje eu sou da Sociedade Brasileira de Obiose, mas eu ainda frequento alguma casa espírita. Aí ele falou assim para mim, eu sou católica apostólica romano. Eu falei assim para ele, o senhor vai saber por que eu estou falando isso. Quando eu recebi o diagnóstico que os médicos não conseguiam mais encontrar, aí eu fui nele, falei, está aqui meu exame. Aí ele falou assim, está acontecendo coisa, acontece com muitas pessoas. Aí eu falei assim, lembra da primeira vez que eu vim, doutor Marcílio? Hoje ele é meu médico, faz 20 anos que eu fui curada, eu vou todos os anos lá fazer o exame. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu fiz, eu fui para Brasília, eu fui para São Paulo, eu fiz para ver se eu tinha sido curado. Então eu queria deixar aqui meu depoimento. É o pensar, o pensamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Falava a espiritualidade para mim, ensinou o Paulo de Tarso. Então eu queria deixar meu depoimento para vocês. Que vocês acreditassem nisso. Acreditassem. E seguisse o caminho do meio, o caminho do amor, o caminho da paz. Tá? Gratidão. Gratidão, Mari, gratidão pela sua palestra. Eu que agradeço também. Alguém mais quer perguntar? Entenderam tudo? Não entenderam nada? É relativo. Você quer perguntar? Pessoal, mas é isso. Tudo está em nós. Tudo aquilo que a gente precisa está ao nosso alcance. Não precisamos buscar lá fora, porque está aqui. E a gente sempre busca lá fora e não encontra, porque estamos buscando no lugar errado. A partir do momento... Eu esqueci o nome. Sandra. E o que a Sandra falou é muito interessante, até condiz com o que eu falei da Louise Hay. Tudo o que nós precisamos, se nós buscarmos, nós vamos encontrar em nós. O remédio que for, para a necessidade que for, está em nós.
Nós ainda precisamos da medicina, das terapias e tudo mais. Mas já tem gente que não precisa mais. Porque encontrou o caminho, encontrou a fonte, que é a autofonte. E a partir de então, ela já se torna autossuficiente e tem toda a proteção do mundo para ela. E ela não fica mais no estado de vulnerabilidade. Está autoprotegida. Isso é para todos nós. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui, por nos tolerarem mais uma vez. É com muita alegria, prazer, satisfação que eu venho sempre nessa casa para falar alguma coisa. E agradeço a Regina também. Nós é que te agradecemos, Mário, por trazer e compartilhar esse ensinamento tão importante. E estão todos convidados na última segunda-feira do próximo mês de fevereiro, né? Que o carnaval vai ser no começo, então não vai atrapalhar. Então todos, e aí eu divulgo sempre o tema. Todos vocês aqui têm acesso à divulgação, estão no grupos de segunda-feira, que é lá que a gente coloca tudo, gostariam de entrar, é só avisar para a gente coloca o nome, telefone e o grupo a gente divulga. Eu não sei se todos souberam através de... A Bernadette eu sei que soube aqui na quarta-feira, né? Ela pelo Mário. Você gostaria de estar no grupo? Porque daí você também fica sabendo. Às vezes eu divulgo em outros grupos também, né? Não sei se... Então, quem não está, é bom estar só para pelo menos ir acompanhando, tá bom? Porque aí o tema, quem vem, o que vai acontecer, é sempre um assunto bem interessante. Muito obrigada.